Quinta-feira, dia 31 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta aqui no chamado The Day After, né? O dia seguinte daquele dia que deixou todos os brasileiros de bem muito felizes. Não porque desejamos a desgraça de ninguém, mas é porque desejamos justiça, principalmente contra aqueles que tentam dia após dia tramar contra pessoas inocentes, né, de forma injusta e de forma perversa, diga-se de passagem. Vamos lembrar dos que estão presos injustamente, né? Vamos lembrar do que está acontecendo com o nosso presidente Jair Bolsonaro e tudo que ainda pode vir por parte deles. Então, o que aconteceu ontem lavou a alma de muita gente. E olha que só começou. Por quê? Porque a muralha ruiu. A muralha rachou. Né? E a soberania ruiu junto. Por conta do quê? Da insistência de um mandatário que prefere bravatas do que conversa séria. Mas, pensando em tudo que está acontecendo, podemos ver que aquele ministro não vai retroceder. Disto vocês tenham certeza. Com um ego inflado, né, de uma arrogância nunca vista, a exemplo do dedo em riste, ontem no estádio do Corinthians, onde ele foi assistir um jogo, dando a entender que não estava nem aí com a lei Magnitsky. E acredite, tem muita gente que acha que ele realmente não deu bola. Ou seja, tem que ser muito otário para acreditar que o cara estava tranquilo em perder toda a sua liberdade financeira, né? Mas, mesmo diante disto, ele vai dobrar a aposta e vai julgar Jair Bolsonaro culpado por todos os crimes imputados a ele. E o motivo é simples. Aquele ministro não tem mais como preservar o pouco que sobrou. Ele não tem como reverter, retroceder, não tem como voltar atrás. E agora, mesmo que queira voltar atrás, o estrago contra ele já foi feito. Já aconteceu contra ele o que não era para acontecer, porque agora, se quiser recuperar a sua cidadania financeira, mundo afora, ele tem que encerrar esses inquéritos, cancelar tudo e fazer de conta que nada aconteceu. E vocês acreditam que ele faria isto? Claro que não, não vai fazer. Mas ainda o pior pode vir antes do que ele mesmo espere. O Tribunal Penal Internacional, que poderá agora receber uma denúncia contra ele por infringir os direitos humanos. Justamente o que provocou a lei Magnitsky contra ele. Se uma acusação chegar e o Tribunal Penal Internacional aceitar uma denúncia, vai julgá-lo culpado. E aí o problema passa a ser da Interpol. Ele não vai poder colocar os pés fora do Brasil. Simples. E aqui dentro, ele se vê protegido, né? E como não tem saída alguma, então ele vai para tudo ou nada. E arrastar com ele muita gente. Por tudo isto, aquele ministro virou um problema para o governo. Virou um problema para o sistema, que vai precisar tomar uma decisão. Cair junto com ele ou expurgá-lo, deixando na rua da amargura. Vire-se. Esta é a realidade. Muita gente está numa lista pronta sob a mesa de Donald Trump, que a conta gotas vai soltando as suas bombas. Fato é que agora estamos assistindo a um escancarar de falsidades e traições no pior momento político e social do Brasil. Diante de tudo que temos visto nos últimos dias, temos um presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados totalmente acovardados e que não honram as calças que vestem. Esse é o exato momento em que a Casa dos Representantes do Povo teria que se levantar em defesa da verdadeira soberania brasileira, que é a moral e a social.
e não a política. Mesmo ainda em recesso, que termina hoje por sinal, eles já deveriam estar se mobilizando para colocar em pauta o processo de impeachment daquele ministro, mesmo sabendo que o Inácio iria colocar outro no lugar. Mas não importa, seria um recado de que o Senado acordou. Porque aquele ministro não pode mais continuar relator de um inquérito, ou de inquérito algum, e contra ninguém. Ainda mais agora que está às vésperas de se tornar presidente da Suprema Corte Brasileira. O ano que vem ele passará a ser o presidente. Imaginem, um presidente de um Supremo Tribunal Federal sancionado na Lei Magnitsky. É uma vergonha internacional, coloca o Brasil numa posição constrangedora, onde esse mesmo presidente do Supremo jamais seria convidado para fórum algum. ONU, OEA, Fórum de Justiça, etc. e tal. Mas tanto Davi Alcolumbre como Hugo Motta pensam que podem se esconder indefinidamente, atrás aí da impunidade que os impedem de assumir de vez o cargo a qual lhes foram conferidos. São covardes, simples assim. Agora, o governo de Donald Trump desencadeou um verdadeiro pacote de medidas punitivas contra o Brasil, isso é fato. Tem as tarifas de 50%, que ele até aliviou alguns produtos, menos café e a carne, importações, sanções a autoridades executiva e judicial brasileira, tudo em represália à condução do BRICS, com sua insistência de promover uma desdolarização do comércio mundial e do processo contra Jair Messias Bolsonaro também, por parte aí do Supremo Tribunal. Essa não foi apenas uma represália instantânea. Trata-se de uma estratégia escalonada, da qual não sabemos seu limite, porque tem muitas opções na mesa de Donald Trump. Por isso, setores empresariais recomendam cautela do Palácio do Planalto, evitando um confronto aberto que poderia desgastar ainda mais a economia interna e aumentar os danos. Só que o que era para ser um simples alerta virou uma detonação diplomática, porque a aplicação da lei global Magnitsky contra aquele ministro colocou o Brasil no centro de uma tempestade geopolítica sem precedente desde o fim do regime militar. A decisão americana foi clara e cirúrgica: congelamento de bens, revogação de visto, proibição de qualquer relação com entidades dos Estados Unidos, E qual foi o recado disto? O recado é que o Brasil não está acima da lei internacional, com um ministro interferindo na legislação americana, fazendo imposições a empresas americanas. A resposta do governo Inácio foi previsível: vitimismo diplomático, retórica inflamada, gritos de soberania e acusações de imperialismo jurídico. Mas a verdade é amarga. A crise foi cultivada com muito zelo dentro de nossas próprias fronteiras. Cada prisão arbitrária, cada censura travestida de combate à desinformação, cada cala-boca imposto ao contraditório, alimentou a narrativa que agora se volta contra nós. A imagem daquele ministro como paladino da democracia desmoronou, foi rompida, e o mundo está assistindo agora um descalabro de informações muito negativas sobre tudo que acontece no Brasil. O mundo inteiro está assistindo. Nos bastidores de Washington, parlamentares republicanos já estão articulando a ampliação das sanções, mirando outros ministros, ministros auxiliares do Planalto, setores da Polícia Federal e membros do TSE também. Em contrapartida, o Itamaraty, com suas bravatas de sempre,
ameaça romper acordos de cooperação jurídica. Meu Deus, que medo que os americanos estão. O resultado disso é que o Brasil está perigosamente à beira de um divórcio diplomático com sua maior potência parceira. Mas o efeito colateral mais explosivo está dentro da própria Corte Suprema. Porque o Supremo Tribunal Federal está rachado entre eles. A discordância acontece. Mesmo os 7 que já perderam os vistos, entre eles já existe a desunião. Porque uns apontam os dedos para os outros. Ou seja, por sua causa, eu entrei nessa. Você exagerou, pisou na bola. E o Supremo Tribunal se vê diante de um dilema histórico. A sanção internacional contra aquele ministro não é apenas um embaraço. É uma bomba relógio que ameaça comprometer a integridade da Corte como instituição. E os demais ministros têm 3 caminhos possíveis a seguir. O primeiro é o mais inteligente: adotar uma postura técnica, reafirmar a independência do Supremo, mas sem transformar a crise em uma cruzada corporativista, defendendo aquele ministro a qualquer custo. Porque isto preserva a imagem da Corte, se é que existe alguma imagem ainda, e impede que os outros ministros caiam no mesmo abismo reputacional. O outro caminho é o caminho da tragédia. Defender aquele ministro incondicionalmente, declarando guerra aos Estados Unidos e internacionalizando uma crise pessoal como se fosse causa nacional. Isso não apenas intensifica o conflito, como desgasta a pouca credibilidade de todo o sistema do Supremo Tribunal Federal, empurrando-o para o centro da crise. Por fim, ministros divergindo publicamente daquele ministro, coisa improvável de acontecer. Já estão saindo em defesa dele. Mas se acontecer, abrirá uma rachadura institucional com repercussões imprevisíveis e vai ser explorada como nunca politicamente por todos os lados. O pior está por vir dentro da própria Suprema Corte. Como futuro presidente do Supremo, em 2026, aquele ministro vai se tornar um líder já manchado internacionalmente, com uma reputação manchada de autoritarismo que diverge frontalmente da Carta Magna, que pretenderá proteger, assim como disse que iria proteger quando se tornou ministro. E na verdade o que ele faz é o contrário. Já rasgou a Constituição há muito tempo. Desde já, ele sofre um isolamento internacional. Ele já está impedido, digamos assim, de entrar em solo americano. Rejeitado por fóruns multilaterais, que não vão querer sua presença, uma presença incômoda. Vai ser boicotado por instituições globais e fora de qualquer evento destes fóruns, né? Não necessariamente por ter sido sancionado, até porque esses eventos podem ser realizados em outros países, mas por não contar mais com aquele selo de conduta ilibada, coisa que de fato ele nunca teve, né? Com isto, haverá uma paralisia diplomática com cooperações jurídicas e tratados travados, onde o judiciário brasileiro se transformou num pária nos sistemas internacionais da justiça. A instabilidade política dá agora uma munição infinita para a oposição. O Supremo vira protagonismo de uma novela judicial política, que promete, evidentemente, incendiar os pleitos de 2026. A sanção contra aquele ministro foi apenas um disparo, primeiro disparo. O Supremo pode agora preservar-se com sabedoria ou afundar-se com a arrogância. Se defender aí cegamente aquele ministro por abuso de poder, o Supremo corre o risco aí de confirmar ao mundo o que muitos já suspeitam,
que a toga brasileira virou escudo para tiranos modernos. O mundo já viu o suficiente e agora está agindo. Se o Brasil não mudar seu rumo, não será a democracia que estará sob ataques, mas a própria reputação de uma nação que decidiu enfrentar os Estados Unidos em nome de um homem só. Partindo disso tudo, meus amigos, a situação promete efervescer daqui por diante, já que o ex-chefe de assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE, o tal Eduardo Tagliaferro, deixou o Brasil e agora promete revelar segredos comprometedores sobre seu ex-chefe numa trama que beira o thriller político. Ele deu uma entrevista lá para o programa Conversa Timeline com o Lacombe, o Alan dos Santos e o outro rapaz que eu esqueci o nome, e também relatou em postagens de redes sociais. O Tagliaferro disse estar em solo europeu e munido de provas do que acontecia sob as ordens daquele ministro. Ele quer contar tudo. Ele acusou o ministro de agir de forma amedrontadora, assustando, calando e humilhando pessoas. E que suas provas, as provas em mãos de Tagliaferro, são somente a pontinha do iceberg. E que fará um golpe de misericórdia nas próximas semanas contra aquele ministro. Tagliaferro foi indiciado pela Polícia Federal por violação do sigilo funcional em 2025, abril de 25, naquele escândalo da Vaza Toga, acusado de vazar mensagens entre o gabinete daquele ministro, o TSE e o STF, em relatos que mostram procedimentos informais e dirigidos contra alvos políticos. O discurso de Tagliaferro combina denúncia e trama. Ele pinta um quadro de um ministro narcisista e autoritário, que usou o Tribunal Superior Eleitoral como força de perseguição política contra a direita e dissidentes do judiciário. Suas afirmações, se comprovadas, poderá desmontar o inquérito das fake news comandado por aquele ministro há pelo menos 6 anos. Se esse arsenal comprobatório vier à luz, a crise judicial poderá se transformar em um escândalo institucional, especialmente por revelar irregularidades no funcionamento do gabinete do ministro, que sancionou medidas como ratoeiras digitais e bloqueio de opositores. Agora, por conta disso tudo, né, o que os produtores estão preocupados é com o rumo da situação, porque prejuízo eles já estão tendo. Alguns foram aliviados aí com o tarifaço de Donald Trump, mas outros estão sem saída, como aqueles que dependem de exportação do café e da carne, que já estão desvalorizados. A tendência é que esses produtos caiam de preço, se começarem a ficar presos, sem lugar para enviá-los. Porque a China, com quem o Brasil contava tanto, já avisou: não temos condições de absorver todo o excedente brasileiro. Estamos estocados e em situação econômica também complicada. Só que depois que a bomba estourou, o Brasil começa agora essa contagem de prejuízos. O tão temido tarifário imposto pelos Estados Unidos já mostra seus efeitos colaterais. E, ironicamente, eles vão atingir diretamente o bolso e a dignidade do produtor brasileiro. Os Estados Unidos agora se tornou hostil ao Brasil. Não pelo país, mas para o governo. E o resultado imediato desta perda de competitividade será a sobra de produtos aqui dentro. O que era ouro para o agronegócio, agora corre o risco de virar refúgio nos estoques nacionais. Com a exportação desvalorizada, o mercado interno será inundado. Os preços do café e da carne tendem a despencar.
Mas parece bom para o consumidor, claro. Talvez num curtíssimo prazo, sim. Mas a realidade é cruel. Pode até ser bom no primeiro momento, mas depois fica muito ruim. Quando o setor perde rentabilidade, o impacto é profundo na cadeia produtiva. Do pecuarista ao cortador de cana, do exportador ao pequeno comerciante. O efeito dominó será sentido nos empregos, na arrecadação e até no campo. Enquanto o Planalto se ocupou em discursos ideológicos, reuniões de hotel e reflexões diplomáticas vazias, perderam tempo, perderam o respeito internacional e agora vai perder o mercado também. Para quem não entendeu, o mundo está em uma guerra econômica e o Brasil está desarmado, mal comandado e exposto ao fogo cruzado. A carne vai baratear? Sim, provavelmente, porque lá fora ela não vale mais do que valia antes. O café vai sobrar? Vai, porque o governo preferiu blefar diante de um jogador nato e experiente como Donald Trump. Enfim, meus amigos, o brasileiro vai realizar o sonho finalmente, né, de comer picanha e tomar café de qualidade com preços muito mais baixos. Mas a quem devemos agradecer? O Inácio? Claro que não. E claro que sim. Porque ele não pensou no povo para fazer isso acontecer. Ele pensou em seu pleito eleitoral de 2026 e ignorou os riscos que colocariam ou que poderão colocar os produtores numa cintura muito apertada. A trinca maravilhosa foi formada por um governo brasileiro inoperante, um Itamaraty perdido no século passado e, claro, Donald Trump, que aplicou um tarifaço histórico nos nossos produtos. Café e carne bovina, dois dos pilares do agronegócio brasileiro, agora podem despencar de preço no mercado interno. Não vão mais conseguir sair do país. Com essas tarifas aplicadas por Donald Trump, os produtos brasileiros nossos viraram um peso morto. E com isso vai sobrar produto no Brasil. E quando sobra, o preço despenca. Alegria do churrasqueiro, desespero do pecuarista. Vitória do consumidor, falência do produtor. Mas claro que tudo isto, em nome da soberania ideológica, não faz sentido algum. A ironia é amarga. A tão prometida picanha chegou, mas não foi por mérito do governo. Foi por incapacidade total de negociação, por despreparo diplomático e por um festival de amadorismo político que colocou o Brasil na lista negra do comércio global. Enquanto a Argentina, México, União Europeia e outros países correram para fechar acordos com os Estados Unidos, o Brasil preferiu discursos inflamados, piadas sobre truco e uma diplomacia baseada em bravatas de palanque. E o resultado disso qual foi? Levamos o maior tarifaço. E agora vamos celebrar com café baratinho e carne a preço de liquidação. Enquanto isso, o governo assiste a tudo de camarote. E ainda vai tentar vender a ideia de que isso foi uma vitória do povo ou culpa do Bolsonaro. Fato é que o que se colhe quando se planta é ideologia e prejuízo. Pelo menos nesse governo. E dessa vez o Brasil está colhendo carne e café com gosto de fracasso. É isso, meus amigos, que nós tínhamos para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, né? Convidem os amigos para me acompanhar no Terra Brasilis News. Colaborem com o canal quem puder colaborar, evidentemente, né? E eu espero que vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.